No momento do nascimento, o ser humano é desprovido de desejos. Porém, à medida que cresce, adquire muitos desejos que o aprisionam. Ele deve preencher a sua mente com amor a Deus, esquecer todas as suas preocupações e meditar no Senhor, o que só é possível com a prática, né? Então veja, esse homem aqui diz que isso só é possível alcançar com a prática, porque realmente é algo difícil, né? Tudo que está relacionado à mente é algo difícil, a gente sabe disso, né? Controlar os pensamentos, né? Até aquela questão de tem muitas pessoas que procuram, né, a prática de zerar os pensamentos, não ter nenhum pensamento, mas isso é praticamente impossível, né? Então o mestre ele nos orienta que é mais fácil a gente direcionar a nossa mente, direcionar os pensamentos para Deus, né? Mas isso é uma prática constante. E aí ele continua aqui: ler, escrever, andar, falar, tudo isso só se aprende praticando. Similarmente, no caminho espiritual, a prática é de fato essencial. Comecem praticando o amor. Essa é a disciplina espiritual correta. Então só esse trechinho aqui, né, esse homem fala sobre a base, né, a base da prática, a base de tudo que a gente fizer tem que ser o amor, né? E com esse amor ele vai desabrochar e vai trazer todos os outros valores humanos, por exemplo, né, verdade, paz, retidão, amor e não violência. Mas continuando, falando aqui sobre as histórias desse homem, né, e isso inclusive é uma prática, é um dos caminhos de sadhana, né, de prática espiritual, é justamente esse, a gente falar e ouvir sobre as histórias divinas, né? Isso por si só já é uma prática maravilhosa, né? E continuando de onde a gente falou aqui no mês passado, né, a gente parou mais ou menos, Swami estava, né, Satya Sai, com a idade de 13 anos, né? E nessa faixa etária dele teve assim uma grande transformação começou, né, a ter uma grande transformação de personalidade dele, né? Uma mudança temperamental muito grande, né, em que ele tinha assim momentos de apagão, outros momentos de total consciência, né? Parecia às vezes que ele não estava no corpo, outras vezes parecia que ele estava super, né, muito mais do que consciente. Então foram momentos assim, né, principalmente para a família, de grande tensão, né, porque não sabia o que fazer com ele, né? E aí o que acontece? A família estava tentando de todas as formas descobrir o que estava acontecendo com ele, porque aquela mudança toda temperamental, né, de humor. Ele recitava versos em sânscrito, recitava mantras e algumas canções que as pessoas nunca nem tinham escutado antes. Então os pais ficaram assim muito impressionados com aquilo, e ele estava assim ao ponto de nem conseguir ir para a escola, né, não manter suas atividades normais. E aí eles começaram a procurar um tratamento para aquilo, né? Levaram ele a diversos curandeiros, né, diversas pessoas que tentavam solucionar aquilo, mas nada resolvia, né? E aí passou até por eles, né, ficaram sabendo de um curandeiro, vamos dizer assim, né, um feiticeiro, e eles tentaram, né, como uma última vez, levar para esse feiticeiro, né, e que era muito comentado na época, esse senhor, né, que ele era adorador de uma Shakti, de uma energia, né, na qual nenhum espírito, nenhum fantasma, né, nenhum espírito conseguia bater de frente com esse adorador dessa Shakti, né, com esse feiticeiro. E aí as pessoas falavam que se levasse ele lá, ele seria totalmente curado, né? E aí foi, né, Satya Sai, com 13 anos, foi colocado nesse carro, um carro de bois, né, para ser levado para esse feiticeiro. E sim, o caminho foi, né, repleto de dificuldades, né? Os bois paravam toda hora, tinham indigestão, diarreia, uma série de coisas, né? Foi um caminho muito difícil para se chegar, né, com muita dificuldade, mas eles chegaram lá. Daí ao chegar lá, esse feiticeiro, eles observaram que ele era de uma figura muito estranha, né? Ele era muito alto, ele era assim muito rude, né? Tinha umas maneiras muito grosseiras, né? Uns olhos avermelhados, ele era bem esquisito mesmo. E ele tentou de tudo, né? Ele tentou de tudo com Satya Sai. Primeira coisa que ele fez, ele sacrificou uma ave,
Depois ele sacrificou um cordeiro, né, fazendo Satyasai se sentar num círculo de sangue desses animais que ele sacrificou, né? E aí os pais começaram a ficar assim muito preocupados, né, com aquilo, começaram a achar muito estranho, era um negócio muito pesado, né? E aí eles queriam, até tentaram ir embora, mas o feiticeiro não deixou. E aí cada coisa que esse feiticeiro tentava, Satyasai ria às vezes dele, né? Dava gargalhada. Ele tentava uma coisa, dava errado, e o menino ficava rindo dele. E aí isso ele ia deixando ele mais nervoso ainda. E aí ele até tentou usar técnicas assim meio desesperadas que ele só usava em adultos fortes, né? E Satya era um menininho de 13 anos. Aí ele começou a usar práticas assim bem mais fortes, né? Como por exemplo, ele raspou a cabeça do menino, aí fez um X, né, com um objeto assim cortante, fez um X na cabeça dele e jogou, né, alguns sucos, algo assim, coisas bem ácidas, né? E o menino, o impressionante é que o menino ele não demonstrava nenhuma dor, né? Ele se manteve ali tranquilo, equânime, né? E aí Sai Baba até comenta sobre isso depois, né? Ele comentou sobre isso. Ele falou que desse processo todo, né, que ele tinha que passar por esse processo doloroso, e ele perguntou: poxa, vocês viam que eu passei por aquilo tudo sem reclamar, né, sem demonstrar nenhuma dor, nenhuma aflição? Vocês não perceberam que eu era divino? Né? E ele explica que ele teve que passar por esse processo porque ele não podia da noite para o dia anunciar, né, que ele era Satya Sai Baba. E aí nessa ferida aberta, né, ele jogou, como eu falei, esse suco de alho, de limão, coisas assim muito ácidas mesmo, né? E os pais, todo mundo ficou muito surpreso que ele não demonstrou nenhuma reação, né, nenhum sinal. E aí o feiticeiro, por último, ele decidiu usar a última arma, vamos dizer assim, dele, chamada Kalikan, né, do qual nenhum espírito, nenhum fantasma conseguia ficar de pé, né, perante aquilo. E aí era um colírio mágico, um colírio que era a mistura de todas as poções ácidas que se pode imaginar, né? E aí ele aplicou nos olhos de Satya Sai Baba, e aí, gente, as consequências foram assim horríveis, né? A cabeça do menino inchou, os olhos ficaram assim muito inchados, né? Praticamente nem abria mais, né, os olhos. E aí os pais, né, as pessoas em volta ficaram muito preocupadas com aquilo, chorando, né, demonstrando assim uma ansiedade, uma inquietude muito grande, né? E aí Satya Sai Baba, até nessa hora, né, o menino, o corpo dele sacudiu assim, né, ele meio que desmaiou por um momento, né, de tanta a reação natural do corpo, né, perante aquilo. E aí ele começou a fazer, né, o menino começou a fazer uns sinais pedindo que os pais ficassem calmos, né, e pediram que encontrassem ele lá fora, do lado de fora dessa sala, né. E aí o menino saiu, os pais também, e ele pediu que trouxessem um remédio, né. Ele especificou um remédio de uma planta, os pais trouxeram para que aplicasse e pudesse, e o inchaço diminuísse, né. E assim foi feito. Isso assim, o feiticeiro estava distraído, né? E aí isso foi feito, e aí começou a melhorar. Só que aí o feiticeiro, quando viu isso, ele ficou fora de si, né? Ficou muito irritado com essa situação, porque viu que foi uma interferência no processo dele lá de cura, né? Mas aí os pais já não queriam mais saber daquilo, pelo amor de Deus, né? Pagaram ali todos os honorários para o feiticeiro, deram presentes a mais, doação a mais do que tinha sido pedido, para poder ir embora, né? Até falaram: a gente vai deixar o menino mais forte, e quando ele estiver mais forte a gente traz para o senhor terminar esse processo, né? Então voltaram para a cidade, e mesmo depois disso tudo, o menino estava longe do seu normal ali, né? Ele continuava com aquela mudança de temperamento, né? Recitando mantras que as pessoas nunca tinham escutado falar, né? Falando assim, conversando, né, com os adultos, corrigindo a conduta dos adultos, né, deixando as pessoas até um pouco envergonhadas, né? Como é que um menino desse tá vendo esse meu erro, né? Um erro assim que só eu praticamente sabia. Então eram coisas assim muito interessantes, né? E aí teve até um outro amigo da família que recomendou que se levasse
a um curandeiro de uma aldeia distante, mas ele só trabalhava com flores medicinais, né, com plantas medicinais. Não era nada assim tão, nem se comparava com aquele outro, era algo tranquilo. E aí tudo bem, o pessoal, como viu que Sai Baba não melhorava de jeito nenhum, eles prepararam o carro de boi, né, todo mundo subiu para tentar ir para esse outro curandeiro aí. E aí no caminho, né, depois assim mais ou menos de meia hora desse caminho, Sai Baba ele estava meio assim em transe, né, não estava como se estivesse dormindo. E aí ele meio que despertou e viu que estava indo para algum lugar, né? O menino viu que estava indo para algum lugar. E aí ele falou: não quero ir para lugar nenhum, vamos voltar para casa. Ele falou isso. No momento que ele falou isso, os bois pararam de andar, né? E aí, gente, foi 1 hora o pessoal tentando fazer com que os bois andassem, né? Faziam de tudo, colocavam comida, chicoteava, e nada fazia os bois andarem, né? A única coisa que fez os bois andarem foi quando eles direcionaram os rostos dos animais de volta para casa. Aí os animais voltaram, né? E aí foi no dia 23 de maio de 1940, né, Sai Baba com 14 anos. E nesse belo dia ele se levantou da cama, né, como de costume, mas ele estava com um humor muito diferente. Ele estava muito alegre, né, ele estava muito para cima, falando, né, chamando as pessoas, e ele estava materializando objetos, né, nesse dia, flores, né, açúcar, e estava dando para as pessoas, né? E aí foi começando a aglomerar muita gente ao redor dele, né? E aí, nessa aglomeração toda de gente, né, que ficou muito grande, chamaram o pai dele correndo, né? E aí o pai dele veio correndo, né, tentando passar ali pela multidão, né? Já estava bem estressado com aquela situação toda que já durava meses, né? E aí as pessoas começaram a falar para ele: não, o senhor tem que lavar a mão, tem que lavar o pé, lavar o rosto para poder chegar perto do menino, né? Que é um menino divino. E aí aquilo ali foi estressando mais ainda ele, né? E aí ele queria que aquilo se encerrasse, né, o quanto antes possível. E aí quando ele conseguiu chegar perto do menino, ele deu uma gargalhada assim meio amarga, né? E para que todo mundo ouvisse, falou: isso está indo longe demais e deve ser interrompido agora. E ele até pegou uma vara para dar no menino Satya, né? E aí ele questionou: você é o quê? Você é Deus? Você é um fantasma, um maluco? Diga-me agora. E aí a resposta veio imediatamente, né? A resposta tão esperada, né? O anúncio tão esperado. E o menino disse: eu sou o Sai Baba. Porque Sai Baba ele não nasceu com o nome Sai Baba, né? Ele tinha o nome de Satyanarayana Raju. Então ele deu essa declaração nesse exato momento que o pai confrontou ele, né? Já muito estressado: eu sou o Sai Baba. E aí contestar aquilo já estava praticamente impossível, né? Depois de tudo que o menino demonstrou, né? Aí o pai deixou a vara cair no chão, né? Ficou ali atônito, olhando para o menino, tentando compreender, né, as implicações daquela notícia. E aí o menino continuou falando, né? Ele disse assim: pertenço à linha do santo Apastamba, sou do clã de Bharadwaja, né, que eram santos e sábios dos tempos védicos. E disse: vim para afastar todos os seus problemas, mantenham suas casas limpas e puras, suas casas e mentes limpas e puras, né? E ele continuou repetindo isso aí durante esse dia todo, né? O irmão mais velho também, se chama Raju, se aproximou, né? E aí ele até perguntou: o que você quer dizer com isso, né, de Sai Baba? E aí o Satya Sai respondeu para ele: o seu Venkavaduta rezou para que eu nascesse na sua família, né? E aí o Kasturi, que é o autor da bibliografia de Satya Sai, de onde tem essas histórias maravilhosas, né, do Satya Shiva Sundaram, o Kasturi perguntou para o irmão, né, quem era esse Venkavaduta? E aí realmente o irmão falou que na família deles tinha uma tradição muito antiga de um grande sábio ancestral chamado Venkavaduta, né, que era até considerado como um guru pelas pessoas próximas ali. E aí o pai, naquele momento ali, perguntou, né, e o que devemos fazer com você? E aí ele respondeu: adorem-me toda quinta-feira, mantenham suas mentes e casas puras.
né? E é até interessante a gente falar, gente, que tem muitos, a partir daí, né, muitos centros ao redor do mundo, quando foram construídos, eles, né, muitos tinham as cerimônias como essa aqui nossa, né, na quinta-feira, nesse dia de quinta-feira. Até inclusive no Brasil a gente tem, e no mundo, centros em que nessa cerimônia é realizada quinta-feira, justamente por esse pedido lá no início, em que Satya Sai já fez. Eu tinha até essa curiosidade, Betinho, não sei se aqui já... Você lembra? Aqui já teve alguma vez? Quinta-feira? Elô, teve? Quinta e domingo, né? Mandou na época que nós fazíamos 2 cerimônias por semana. Uma na quinta e uma no domingo. Legal. Porque nosso grupo de Bhajans era muito grande, então a gente dividiu em 2. Perfeito. Na quinta-feira fazia uma cerimônia e no domingo outra. Então é isso aí, exatamente. Tem centros até hoje que continuam com essa prática de quinta-feira, né? E aí, gente, nesse momento tem dos acontecimentos mais importantes, né, que é muito conhecido, e nós devotos de Sai Baba temos um carinho muito grande, no qual ele, nesse dia, né, uma das pessoas desafiou ele também, falou: se você é Sai Baba, dê-nos alguma prova agora, né? Eles desafiaram ele. E aí ele: sim, eu darei. E aí todos se aproximaram. Aí ele pediu, que tinha umas pétalazinhas de jasmim, né, próximas assim, e ele pediu que colocassem na mão dele. E aí colocaram essas pétalazinhas na mão dele, né? Eu acho que esse microfone... Não, acho que aquele ali, depois que mexeu... Eu vou diminuir. Que quando botou para ali, acho que ele deu a... E aí, gente, quando botou essas pétalazinhas na mão de Sai Baba, ele pegou e jogou assim no chão, né, as pétalas, ele jogou no chão, e no momento que elas caíram formando as palavras de Sai Baba em Telugu, né? Ele jogou elas assim e elas caíram no chão, formando, né, sozinhas a palavra Sai Baba no alfabeto de Telugu, né? E aí as pessoas ali, muitas pessoas caíram, né, aos pés dele, e viram cada vez mais que, né, ele realmente estava preparando passo a passo para essa nova era de Satya Sai, né? Ele não era, todo mundo viu que realmente ele não era um menino comum, né? E por tudo que ele passou, né, a gente tem diversos exemplos de mestres, né, próprio, né, nosso querido Jesus Cristo, que passou por aquela crucificação, que seria uma dor, né, aquela tortura toda terrível, e ele passou com total equilíbrio, né? Então isso são provas, né, de que nenhuma pessoa normal, né, numa consciência normal aguentaria. E aí a partir daí, né, as quintas-feiras, elas tornaram-se grandes eventos naquela região. Era Uravakonda, que é uma vila no distrito de Anantapur, né? E aí Satya continuava surpreendendo as pessoas, produzindo muitas fotos de Sai Baba de Shirdi, né? Aquela forma ali, que é a forma anterior dele, né? A encarnação anterior dele, Sai Baba de Shirdi. Porque, assim, só para contextualizar, né? Naquela época, quando ele falou eu sou o Sai Baba, isso soou muito estranho para muitas pessoas, porque Sai Baba naquela época era conhecido como essa forma aqui, né? Sai Baba, e a gente coloca de Shirdi porque é o local, né, que era em Shirdi. Então as pessoas ficaram muito assim: nossa, mas Sai Baba não é, né? Deu uma certa confusão. E aí ele foi provando, né, foi falando e provando que era ele na encarnação, né, anterior. E aí ele materializava fotos de Sai Baba de Shirdi, né, tecidos da cor que ele dizia que era de Shirdi. E falava também com muitos devotos que passaram a encontrar com o menino, né, que eram devotos de Sai Baba de Shirdi. Ele falava, né, de histórias ali muito particulares desses devotos, e que eles realmente, né, viam que realmente não tinha como contestar. E aí teve um acontecimento que foi muito interessante, que um belo dia, né, os professores da escola secundária, eles chegaram, se aproximaram do menino, né, e
eles começaram a fazer várias perguntas sobre a vida espiritual, sobre a prática espiritual, sobre as escrituras sagradas, os Vedas, né? E vários professores ali diante dele fizeram várias perguntas, e todo mundo fez essas perguntas assim ao mesmo tempo, né? Foi uma confusão, ninguém estava nem até difícil de entender as perguntas. E aí o menino ficou quietinho, só ouvindo, né? E aí quando ele começou a responder, foi aí que foi o mais interessante, que ele respondeu tudo corretamente, e ele respondeu tudo na sequência que os professores falaram, né? Naquela confusão toda, ele foi falando tudo direto assim, mas ele foi respondendo uma a uma na sequência que todo mundo perguntou, né? Então aquilo ali foi algo assim muito, muito marcante, né? Muito impressionante. E aí, gente, um dos acontecimentos também dessa declaração de Sai Baba, né, como avatar, foi que em determinado dia, ele voltando da escola, tinha um inspetor que era muito ligado a ele, né, o nome Sri Anjanayelu, esse inspetor, ele acompanhou ele até o portão da escola e depois, né, desse dia de aula, ele voltou para casa muito relutante, porque ele ficou muito intrigado com um halo de luz que ele viu ao redor da cabeça do menino, né? Ele ficou muito impressionado com aquilo, ele ficou muito inquieto com aquilo, né? Ele queria, né, ter alguma explicação, queria ter mais algum contato com ele para poder entender aquilo melhor, né? E aí Baba também voltou para casa, né, depois desse dia de aula, né, e ele parou assim do lado de fora da casa, né, colocou os livros de lado da casa, assim, perto desse inspetor, né, e ele falou, deu essa declaração: eu não sou mais o seu Satya Narayana, eu sou o Sai. E aí a cunhada do inspetor também veio da cozinha para espiar essa situação, e quando ela chegou, ela também já caiu de joelhos, porque ela viu, ela também teve esse contato ela viu, teve essa visão desse halo, né, do menino Satya, e ela tem, inclusive, relata que praticamente não conseguia nem olhar para ele, de tão forte que era, né? E aí o menino continuou falando, né: estou indo embora, não pertenço a vocês, né? Maya, ilusão, acabou, meus devotos estão me chamando, tenho o meu trabalho a fazer, não posso mais ficar, né? E aí, depois que ele falou isso, ele foi embora, né? E apesar do chamado ali das pessoas, ele continuou assim mesmo, né? E aí eu ouvi essa notícia também, o irmão ficou muito preocupado com aquilo, né? E foi tentar falar com ele, aí o menino falou: desista de todos os seus esforços para me curar, né? Eu sou Sai Baba, não me considero ligado a vocês, né? E aí também mais vizinhos foram se aproximando, né? Viram aquele burburinho todo ali, e aí mais pessoas tiveram também essa visão desse halo divino, né? As pessoas caíram aos pés dele, e ele continuou também dando essa declaração, né? Muitas pessoas ali ouviram essa declaração histórica, né, de que a ilusão tinha acabado, e ele tinha esse trabalho a começar a ser feito. E aí, gente, nesse dia ele se sentou, né, no jardim dessa casa, né? Muitas pessoas já estavam ali, e mais pessoas iam se aproximando, né, para ter esse contato com ele, trazendo frutas, trazendo flores, incensos, né? E aí foi nesse belo dia que ele também cantou o primeiro bhajan, né, que ele fez, que é muito conhecido por todos nós, todos nós temos um carinho enorme, né, que é o Manasa Bhajare Guru Charanam Dustara Bhavasagaratanam, né, que significa: medite em sua mente sobre os pés de lótus do Guru, do mestre espiritual. Isso fará você cruzar o difícil oceano de Sansara, do ciclo de nascimentos e mortes. E aí os colegas também de Sai Baba ficaram muito chateados por um lado, né, porque viram que ele não ia mais voltar para a escola, né, ele ia agora ter esse novo trabalho, né, e muitas pessoas assim nesse momento, né, foram para lá, levaram flores, incensos, mas muitas pessoas também iam para tentar entender aquilo, né, muitas pessoas riam também daquilo, né, porque era, é claro, algo, você imagina uma criança, né, de 13 anos falando isso tudo, era algo muito impressionante. E
Hoje eu mais ou menos eu separei essa declaração de Sai Baba, né, como avatar, e no próximo mês a gente continua mais um pouquinho falando sobre essas histórias divinas e maravilhosas, sobre a sua infância, né, que no caso o primeiro livro trata mais dessa adolescência dele, esses primeiros passos, né, que foram muito reveladores, né, e muito marcantes para todos nós.